Fala galera, Márcio aqui. Estamos iniciando a nossa quarta semana do nosso projeto do zero ao básico em 6 semanas. Então já estamos chegando à reta final do nosso curso, beleza? Bom, a aula de hoje vai ser sobre estequiometria, mas antes de falar sobre estequiometria, eu acho importante a gente dar uma pincelada em mol e massa molar, beleza? Vamos entender esse conceito aí que cai em todos os vestibulares, que é matéria bem complicada no ensino médio. E antes de começar a aula, galera, por favor, já deixa aquele like, beleza? Deixa um comentário também sobre como é que está sendo o curso, como é que estão sendo as aulas. Bora lá! Vamos entender mol e massa molar. O mol é a unidade de medida do sistema internacional utilizada para determinar a quantidade de partículas elementares. O número de mol está relacionado com a constante de Avogadro, beleza? Que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Galera, às vezes também pode estar aparecendo como 6, beleza? Eles arredondam para 6 vezes 10 a 23 átomos. Íons ou moléculas de uma substância. Já a massa molar é a massa contida em 1 mol de substância. Vamos com calma para a gente entender sem nenhum problema. A massa molar tem o mesmo valor numérico da massa molecular de uma substância. Entretanto, a sua unidade é gramas por mol. A massa molecular, ou seja, a massa molar, corresponde à soma das massas atômicas dos átomos que compõem a substância, encontradas na tabela periódica. Tanto a massa molecular quanto a massa atômica são expressas em unidade de massa atômica. E a gente tem um passo a passo de como calcular a massa molar. O passo 1 diz o seguinte: conte o número de átomos de cada elemento químico na fórmula da sua substância. Passo 2. Consulte a tabela periódica para saber se a massa atômica de cada elemento da substância. Passo 3. Multiplique as massas dos elementos pelo respectivo número de átomos na substância. Passo 4. Some as massas para encontrar a massa molar. Vamos resolver alguns exemplos? Vamos começar pelo H2O. O H2O diz o seguinte, né? H2O. Nós vamos ter 2 átomos de hidrogênio, beleza? E 1 átomo de oxigênio. Agora nós vamos consultar a tabela periódica para saber o seu valor de massa atômica. Aqui a gente tem a massa atômica do hidrogênio e aqui a gente tem a massa atômica do oxigênio. A gente vai aproximar esse valor aqui para 16 e esse aqui para 1. Ficando da seguinte forma, né? Vai ficar 2 vezes o 1 e 1 vezes o 16. 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 16 dá 16. Agora a gente vai fazer a soma. 2 mais 16 vai dar 18. Então a massa molar do H2O é igual a 18 gramas por mol. Vamos agora descobrir a massa molar do NaCl, nosso cloreto de sódio. A gente vai ter 1 vezes o Na, certo? E 1 vezes o cloro. Vamos na tabela periódica procurar a massa deles. A massa do sódio, a gente pode ver aqui que ela é aproximadamente 23, enquanto a massa do cloro é aproximadamente 35. Então a massa do sódio vai ficar 1 vezes 23 e a massa do cloro vai ficar 1 vezes 35. Então vai ficar 23 mais 35, somando vai dar 58, aproximadamente 58 a massa molar do cloreto de sódio. E por último, né, uma maiorzinha aqui para a gente já ir treinando, é o CH3CH2OH. Temos 2 carbonos, temos aqui uma hidroxila, isso aqui é um metétion etanol, beleza, galera? Vamos lá. Quantos carbonos nós temos? 1, 2. Então, carbono são 2. Quantos hidrogênios nós temos? 3, 4, 5, 6. E quantos oxigênios nós temos? Apenas 1, né? Somente 1. O oxigênio a gente já viu que a massa dele vale 16. E a gente já viu que a massa do hidrogênio vale 1. Vamos lá na tabela periódica ver a massa do carbono. A massa do carbono, galera, tá aqui, ó, aproximadamente 12. Show? Então, 2 vezes 12. 2 vezes 12, 24. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 16, 16. Então, 24 mais 6 vai dar 30. 30 mais 16 vai dar 46. Esse é o valor aqui da nossa massa molar do nosso etanol. Galera, nessa tabela periódica a gente pode ver, né, que a massa atômica ela fica aqui abaixo
do nome do elemento químico e na maioria das vezes nós vamos aproximar esses valores, ok? Bom, vamos falar um pouquinho de mol, tá? Consultando a tabela periódica, vemos que a massa atômica do hidrogênio é 1, certo? E a massa do oxigênio é 16. A gente acabou de ver isso. Então, a massa molecular, né, a massa molar dele, do H2O, é 18. Até aqui tudo bem, né? Como a massa molecular da água é 18U, entende-se que a massa molar da água é 18 gramas por mol. Ou seja, precisa entender essa definição. 18 gramas por mol significa que é 18 gramas em 1 mol. Então, 1 mol de água possui 18 gramas de massa. Em resumo, temos que 1 mol de água, nós vamos ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que também vamos ter 18 gramas, ok? E qual é a relação entre mol e massa molar? A gente tem uma fórmula, né? O número de mols ele vai ser igual à massa representada por grama dividido pela nossa massa molar, que é gramas por mol. Basicamente, galera, a gente vai ter uma divisão, né, de grama por mol. E a gente sabe que quando a gente tem uma divisão por uma fração, né, com o nosso denominador é uma fração, a gente vai repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Então, vai multiplicar por mol dividido por grama. A gente vai cortar o do numerador com o denominador. Então, com isso, o número de mols é sempre em mol, beleza? Só fiz essa amostragem aqui para vocês entenderem que precisa ser em gramas. Show? Bom, vamos resolver alguns exercícios para a gente treinar, ok? Primeiro exercício. Qual é a massa em gramas de uma molécula de etano? Qual é a massa em gramas de uma molécula de etano? Primeira coisa que nós vamos ter que calcular é a massa molar, beleza? Então, a massa molar do carbono vai ser 2 vezes 12, né? A gente já viu na tabela periódica que a do carbono vale 12, então vai dar 24. Enquanto a do hidrogênio vai ser 1 vezes 6 igual a 6, 24 mais 6 vai dar 30. Então, a massa molar do C2H6 ela é igual a 30 gramas por mol. E o que significa isso? Que em 1 mol de C2H6 nós temos 30 gramas de C2H6. E agora vai entrar a nossa relação, né? A gente sabe que em 1 mol nós vamos ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, para fazer a regra de 3, vai ficar da seguinte maneira. Se em 6,02 vezes 10 a 23 nós temos 30 gramas, por que 30 gramas, galera? 1 mol ele está para 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que também está para 30 gramas por mol, beleza? Então, 30 gramas por mol significa que temos 30 gramas, ok? Então, em uma molécula, vou botar aqui, ó, uma molécula, nós vamos ter um valor de x gramas. A gente multiplica cruzado, né? Vai dar x igual a 30 dividido por 6,02 vezes 10 a 23. A nossa resposta vai ser aproximadamente 4,98 vezes 10 a menos 23. Então, nós temos um valor de grama bem pequeno, né? A gente vai ter um valor de massa bem pequeno, beleza? Bom, mais uma questão para a gente resolver, né? A massa em gramas e o número de átomos existentes em 8 mol de átomos de mercúrio, ele já deu aqui, né? A massa atômica do mercúrio valendo 200, então, qual é o valor em gramas e o número de átomos existentes em 8 mols de mercúrio? Vamos descobrir. A gente sabe, galera, que em 1 mol nós temos 6,02 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio, né? Átomos de qualquer coisa, né? Em 1 mol de qualquer coisa tem 6,2 vezes 10 a 23 átomos dessa coisa. A gente tem que entender que essa constante de Avogadro, né, o mol, ela é como se fosse uma unidade de medida. Se eu falo para você assim, eu quero uma dúzia de bananas, nós temos 12 bananas. Mas se eu falo para você que eu quero uma dúzia de canecas, a gente tem 12 canecas. Uma dúzia de canetas, nós temos 12 canetas. E o número de mols é a mesma coisa, galera. Se eu falo para você que eu tenho 1 mol de átomos, então eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu tenho 1 mol de bananas, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 bananas.
Se eu tenho um mol de canetas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 canetas. É a nossa unidade, beleza, galera? Então não é difícil de entender essa correlação. Voltando para a questão, 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, então a pergunta já dá aqui, né? Em 8 mols nós temos quantos átomos? Então em 8 mols nós temos X átomos, multiplicação cruzada. X vai ser igual a 8 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então o valor de X vai ser igual a aproximadamente 48 vezes 10 a 23 átomos. E agora vamos procurar o nosso valor de massa, beleza? De massa em gramas. A gente sabe que a massa molar vale 200 gramas por mol. Então, em 1 mol, nós vamos ter 200 gramas. Em 8 mols, que é conforme a pergunta, nós vamos ter quantas gramas, né? Vamos representar aqui pela letra Y. Então, o Y vai ser igual a 8 vezes 200. Y vale 1.600 gramas. Show? Bom, galera, uma pincelada aí em mol e massa molar. A lista de exercícios vão ter vários exercícios distintos para você ir treinando esses conceitos, beleza? Vamos para a aula de estequiometria.